Boa noite, meus amados, graça e paz a todos. Vamos daqui a pouquinho iniciar a nossa escola bíblica. Então, como nós estamos em um período aí de transição, né, para normalizar os nossos cultos, então nós estamos fazendo o seguinte: todos os dias de manhã, de segunda a sábado, nós teremos o nosso encontro matinal às 6 horas da manhã, nosso devocional matinal. Dia de domingo é 7 horas, ok? Domingo às 15 horas ou às 17 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus com exposição na carta de Tiago, tá certo? Na terça-feira, nós teremos então a nossa escola bíblica indo online aqui no Instagram. Mas na quinta-feira nós estaremos voltando para o nosso culto presencial, ok? Então na quinta-feira, às 19h30, nós estaremos nos reunindo na igreja para fazermos o nosso culto de oração e doutrina, tá ok? Então já estamos aí convidando a todos que fazem parte da nossa igreja, se você também quiser nos visitar. Na quinta-feira nós estaremos nos reunindo com todos os cuidados, distanciamento, a parte de higienização dos pés, o termômetro, o álcool, tudo dentro do padrão aí recomendado pelo governo. Então, quinta e domingo já estamos presenciais. A partir do próximo mês, fazendo uma análise aí tática das coisas, se tudo estiver correndo como está durante o mês que passou, então nós retomaremos a escola bíblica também presencial. Então hoje continua online, estamos aqui com vocês, estamos estudando Tudo Entregarei, a nossa revista da editora Cristã Evangélica, e temos aprendido como cuidarmos daquilo que Deus nos dá. Hoje, então, vamos aprender um assunto muito importante. O tema da nossa lição de hoje é riqueza ou pobreza? Vamos entender qual é então o desejo de Deus, como devemos nos comportar diante daquilo que Deus nos dá. Quero já agradecer quem está aqui conosco, o seu Sávio. Muito obrigado, meu querido, você sempre está aqui conosco. O Vitor também, o irmão Vitor, nosso diácono, também com sua esposa, a irmã Nadiane. A irmã Daniela também está aqui conosco. O pastor Gleiciano, lá de Horizonte, também está aqui conosco. Lembrando que aqui é a nossa escola dominical, e aí você pode participar, colocando aí alguma pergunta, fazendo alguma participação, né, afirmando ou dando alguma coisa que você tenha como experiência. Fica aí aberto para a gente fazer da aula bem mais participativa, tá ok? Então, para o nosso texto dessa noite, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6, e nós vamos estudar do versículo 6 ao 10, depois vamos do 17 ao 19, tá ok? Mas antes de meditarmos o nosso texto, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nesse exato momento, queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, esse momento em que estaremos meditando na Tua Palavra, que estaremos aprendendo, Senhor Deus, mais sobre a Tua santa vontade. Nos ajuda, Senhor Deus, a absolvermos aquilo que precisa ser guardado em nosso coração, também sermos corrigidos pela Tua Palavra e também animados por ela, quando estamos cumprindo a risco aquilo que Tu desejas que façamos. Nos abençoa agora, nos dá entendimento, clareza em expor, e assim, Senhor Deus, possamos todos aprender da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus irmãos, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6, diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora,
Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora vamos para o versículo 17 até o 19, que diz assim: Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então temos mais dois irmãos conosco, irmão Joviano, meu amado, Deus abençoe, abraço aí para a irmã Andréia, para o Lai, e também a irmã Adriana Santana está conosco. Então hoje nós vamos ouvir aqui um pouco e meditar nesse texto, e o tema da nossa lição é riqueza ou pobreza? Quando nós pensamos aqui no tema desta lição, muitas coisas vêm na nossa mente. O pensamento moderno e, infelizmente, alguns posicionamentos teológicos nascidos nessa geração que nós temos visto, uma geração onde o materialismo impera, e principalmente o materialismo disfarçado de crença, e tem sido apresentado através de uma fé cristã que a gente não consegue entender como essa fé, que é uma fé que precisa ter algo para você poder crer. Por causa dessa camuflagem nessa teologia, que infelizmente é uma teologia que não condiz com as Sagradas Escrituras, não diz aquilo que Cristo realmente diz, muitas pessoas têm sido influenciadas por aquilo que não é verdadeiro. A ideia de que os verdadeiros filhos de Deus, os salvos, os eleitos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, precisam demonstrar abundância, precisam demonstrar riqueza, precisam ter uma vida vitoriosa neste mundo. O que é mais triste, e deixa mais triste, é que muitas vezes, por causa disso, existe aí uma subestimação do potencial daqueles que são mais pobres e uma bajulação daqueles que são ricos. E muitas vezes essa atitude é vista, inclusive, dentro da igreja. Muitas vezes nós vemos reuniões direcionadas para esse tipo de assunto, onde os ricos vão ser bajulados e os pobres são subestimados, são colocados ali meio que de escanteio. Aqueles que se destacam economicamente, muitas vezes, e na grande maioria dessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, do triunfalismo, aqueles que são bem de vida, que estão demonstrando aí riquezas, são os mais bem vistos. Enquanto aqueles que infelizmente não são agraciados por Deus, sofrem aí duras penalidades, inclusive ao ponto de dizerem que estão sendo amaldiçoados ou que realmente não são salvos ou filhos de Deus. E a gente sabe, meus irmãos, que essa atitude é uma atitude reprovada diante de Deus. Em Tiago, a carta que nós estamos estudando, nós não chegamos ainda nesse texto, mas diz em Tiago 2, do versículo 2 a 7, exatamente uma severa advertência de Tiago à igreja, exatamente porque os ricos estavam tratando com desprezo aqueles que eram mais pobres, estavam se exaltando e se jactanciando na sua própria riqueza. Então, amados,
essa postura é uma postura condenada nas Sagradas Escrituras. Há pessoas então que creem que a riqueza material é sinônimo também de espiritualidade, sinônimo de fé, de alguém que tem muita fé e de alguém que é ricamente abençoado por Deus. Enquanto a pobreza é exatamente o antônimo disso. É alguém que não tem uma vida espiritual, não tem fé e que está sendo amaldiçoado por Deus. Vivemos então num país, infelizmente, de milhões de miseráveis. A pobreza é muito grande no país. E para aqueles que andam com Deus, eles sofrem os mesmos males de todo mundo. Mas a palavra de Deus garante que aqueles que confiam no Senhor, eles serão supridos com aquilo que realmente necessita. Segundo a palavra de Deus, não existe nenhuma vantagem você ser rico. Pelo contrário, são advertências e inclusive até uma dificuldade, né? É mais fácil uma agulha, né, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então existe uma dificuldade, existe advertências. Aqueles que amam a riqueza, aqueles que idolatram, aqueles que são avarentos, eles são condenados, inclusive não fazem nem parte daqueles que entrarão no reino dos céus. Então, amados, existe aqui uma exortação na palavra de Deus, dizendo no versículo 17: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Então, primeiro, vamos ter aqui uma palavra àqueles irmãos que não são tão ricos, que são tidos ou reconhecidos ou taxados como pobres. Temos aqui então, a partir do versículo 6 ao versículo 10, uma palavra para os nossos corações que diz assim: se nós olharmos no versículo 3 e 5, nós vamos observar que Paulo está dando aqui um pouco de dureza, palavra, contra os falsos mestres, mostrando que eles têm algumas manias, têm algumas altercações, têm uma mente pervertida, estão se separando da verdade e principalmente estão fazendo um comércio da palavra de Deus, estão mercadejando a palavra de Deus, supondo que é uma grande fonte de lucro falar da palavra de Deus e usar a palavra de Deus para extorquir e assim tirar dinheiro daqueles que estão lá fielmente ouvindo e às vezes, muitas vezes enganados. 1 Timóteo então, no capítulo 6, no versículo 6, vai registrar aqui que a piedade é fonte de lucro espiritual e ela é assim quando há contentamento. Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer no versículo 11 que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo está mostrando aqui a beleza da vida cristã, que consiste em ter contentamento, em entender que nós devemos ser e não nos preocuparmos com aquilo que temos. No nosso texto diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E ele vai dizer: nós não temos trazido nada para este mundo e não vamos poder levar nada. Mas nós tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então essa aqui é a palavra para nós, que não somos ricos, que não temos casa de praia, um sítio, não temos carros e mais carros, não temos lancha, não temos jet ski, não andamos aí viajando, fazendo turismo para todo canto. Nós que simplesmente vivemos e dependemos da graça de Deus para termos o nosso sustento. Temos que trabalhar um pouquinho mais às vezes para conseguir ter algo mais. Então a palavra de Deus diz algo maravilhoso. Nós não precisamos nos angustiar
porque não temos tudo, ou porque não temos aquilo que muitos têm, porque não temos aquilo que os ricos têm. A palavra de Paulo é muito importante para a nossa vida. É que nós precisamos aprender a nos contentarmos com aquilo que temos. Como eu sempre digo, a teologia da prosperidade é uma desgraça. Ela é uma desgraça porque ela tira o contentamento daqueles que são alvos da graça de Deus. Eles não ficam mais satisfeitos com aquilo que não têm. Eles precisam ter aquilo que Deus não deu. E como alguns teólogos da prosperidade dizem, então você tem que colocar Deus na parede, tem que determinar a sua bênção, e assim, determinando a sua bênção, você tem que obrigar a Deus a dar aquilo que você quer. E aí a pergunta que nós fazemos é: quem somos nós para obrigarmos Deus a alguma coisa? A resposta muitas vezes dada é que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, o Deus dono do ouro e da prata, nós então temos direito, por herança, a tudo. Só que se nós fizermos um aparato e uma meditação na palavra de Deus, nós vamos ver claramente que a nossa prosperidade não é para esse mundo. O nosso tesouro é por vir. O nosso tesouro é celestial, é o que Jesus nos ensina nos evangelhos. Ele diz que nós devemos nos preocupar com aquilo que a traça e a ferrugem não corrói, e aquilo que o ladrão não escava nem rouba. É esse aqui, são os tesouros do céu, que nós devemos acumular, porque eles ficarão guardados eternamente com o Senhor. Então, amados, é uma teologia muito fraca, a teologia da prosperidade. Ela é fraca porque ela ensina primeiramente aquilo que Deus jamais nos prometeu. Cristo não morreu na cruz para nos dar riqueza. Deus não mandou seu Filho ao mundo para nos fazer morar em mansões, ter carro do ano, ter uma conta recheada. Não foi para isso que o Filho de Deus foi humilhado, espancado, pregado na cruz. Não foi para isso que ele derramou o seu sangue. Ele veio para salvar. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para dar a vida eterna para aqueles exatamente que são humildes de coração, como Jesus diz no grande sermão do monte. Aqueles então que reconhecem que precisam completamente de Deus para viver. Ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para nos dar algo que é supremo, muito maior do que qualquer tesouro neste mundo. Ele veio para nos dar a salvação, que foi comprada com um preço altíssimo, que foi a morte do próprio Filho de Deus. Então, amados, quando nós não nos contentamos com isso, e quando nós não entendemos o Evangelho, nós começamos a buscar exatamente desvirtuar o propósito da morte de Cristo. Quem prometeu riquezas, poder, foi Satanás. Foi isso que Satanás ofereceu a Jesus quando ele estava passando pelos 40 dias de jejum no deserto, e quando ele foi tentado. Ele diz: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então, Jesus não promete riqueza, ele promete a salvação para aqueles que são reconhecedores da sua miséria espiritual, aqueles que reconhecem que são pobres espiritualmente, que estão caminhando para a morte, que estão condenados pelo seu pecado. Então Deus manda o seu Filho e com o dom gratuito ele nos dá o maior tesouro, que é a salvação. E nós podemos nos alegrar, porque esse tesouro ninguém pode tirar da nossa vida. Isso que Deus nos dá, o dom gratuito, ninguém pode tirar da nossa vida. Então, a primeira palavra é essa. Entenda qual foi o propósito. O propósito da morte de Cristo não foi para nos dar riqueza, foi para nos dar salvação. Quem nos promete riqueza é Satanás. Foi ele que prometeu isso a Jesus Cristo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorar.
Dentro da palavra de Deus, existe mais exortação aos ricos, cuidado e condenação para os avarentos e gananciosos do que para o pobre. Como o próprio Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, dentro desse contexto, existe aqui algo importante. Nós, que não somos ricos, abastados, que não temos tesouros acumulados, precisamos aprender a viver com contentamento. O versículo 7 e 8 diz: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Mas nós, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo aqui está mostrando de forma muito clara que nós, que não somos tão ricos, podemos nos contentar com o sustento que Deus nos dá, com a forma que Ele supre as nossas necessidades. Jesus Cristo vai falar exatamente no Sermão do Monte sobre isso. Ele disse que nós não devemos andar ansiosos com o que havemos comer ou o que havemos de vestir. E Ele pede então para que nós olhemos para as aves do céu e para os lírios do campo. Ele diz: olhem para as aves, elas não plantam, mas o Senhor todo santo dia sustenta, dá o sustento para as aves no céu. Depois ele pede para que olhe para os lírios do campo, para as flores, e diz: nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão majestosamente como as flores. E aí ele vai dizer: se Deus faz isso com as flores que hoje nascem e amanhã secam e murcham, e os animais do campo que estão ali, mas qualquer coisa podem morrer, quanto mais com nós que somos filhos de Deus. Ele está pronto, como Pai amado, a cuidar de cada uma das nossas necessidades. E aí é que está o grande X da questão. O problema é que a gente não se contenta mais em ter a televisão de 20 polegadas. Por quê? Porque a TV diz que nós temos que ter a TV de 80 polegadas. A gente não se contenta mais em ter o celular do ano passado, porque a mídia diz, os amigos dizem, os ricos do presente século dizem que você tem que ter o modelo Z1000, porque o A10 não presta mais. Tem que ser o último, o Z1000. E aí a gente não se satisfaz, não fica contente com aquilo que Deus dá. Esse é o grande problema. Essa é a grande angústia da alma de muitos. É por isso que muitos entram em dificuldades financeiras. É por isso que muitos acabam se engodando em problemas e acaba devendo, acaba fazendo algo e sujando o nome e sendo cheio de credores, batendo na porta, cobrando. E aí vem a aflição, quem é responsável não dorme. E aí começa a ter problema de saúde, porque fica preocupado. Aí começa a ter problema conjugal, porque a esposa diz: eu não te avisei que tu não fizesse isso, eu não te avisei que tu não comprasse. E aí fica ali gotejando na mente do rapaz. E aí vê o filho querendo uma coisa e não pode dar. Então começa a se desfazer tudo. Por quê? Porque não está contente com aquilo que Deus dá. Não se contenta. E acha que tem que ter tudo. Acha que precisa ter sempre tudo do bom e do melhor. Não é assim que a gente diz? Não. Quando eu era mais novo, eu via minha mãe lá sofrendo para me dar um brinquedo, sofrendo para comprar aquilo. E agora não. Com meus filhos eu vou dar sempre tudo do bom e do melhor. E aí, nesse pensamento errado, consumismo e consumista, vai se endividando para dar tudo do bom e do melhor, porque não entende que o que Deus tem para nos dar sempre é bom, agradável e perfeito. Tudo aquilo que Deus nos dá é bom, é o melhor que Ele pode nos dar, e a gente não se contenta com isso. Então, amados,
A principal razão para muitas vezes termos problemas espirituais, emocionais, conjugais, familiares, é por causa do contentamento. E aí, como não está contente com aquilo que Deus dá, às vezes faz negócios errados, às vezes se corrompe, às vezes então começa a desejar aquilo que não é seu, e aí passa a mão, e aí se prejudica na empresa, se prejudica com a família. Então, amados, precisamos aprender a termos contentamento. É o que Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 4. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar em abundância como em escassez. Tanto eu sei estar sendo exaltado como humilhado. E aí ele diz o versículo que é mais distorcido pelos teólogos da prosperidade do triunfalismo. Diz então, tudo posso naquele que me fortalece. Aí os teólogos da prosperidade dizem o quê? Você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque Deus vai lhe fortalecer. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que ele está dizendo dentro do contexto é que você vai conseguir passar por todas as situações. Você vai conseguir estar bem financeiramente, e isso não vai lhe abater, não vai fazer com que você fique, então, como diz aqui, orgulhoso, no versículo 17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, ou seja, na riqueza, você não vai se ensoberbecer, não vai deixar de depender de Deus, não vai ser orgulhoso, não vai humilhar o irmão carente, mas pelo contrário, vai dizer aqui, vai praticar o bem, vai ser rico de boas obras, vai ser generoso em dar, vai estar pronto para repartir, não vai estar se preocupando em acumular tesouros neste mundo, mas tesouros celestiais, vai investir no reino de Deus. Então, ele vai conseguir passar por isso. E quando vier a escassez, quando vier a dificuldade, ele vai se comportar como Jó, que perdeu tudo, era o homem mais rico daquela sua época. E ao perder tudo, ele diz exatamente o que diz aqui Paulo: nu vi este mundo, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Então ele se prostra e adora ao Senhor, porque não importa, o Senhor o fortalece. E no final a gente vê exatamente Jó dizendo isso. Ele agora estava andando com Deus, ele buscou intimidade com Deus na sua dificuldade. Então, amados, avareza, reclamação, preocupação com coisas materiais nos impede de sermos fiéis, nos impede de administrarmos melhor aquilo que Deus nos dá, nos impede de repartirmos, nos impede de fazermos o bem, nos impede de investirmos no reino, nos impede de mantermos a nossa fidelidade no sustento da obra do Senhor. Por quê? Porque se eu der o meu dízimo, a minha oferta, eu vou ficar com menos. E aí reclama. A avareza não vê que Deus já abençoou tanto. E aí começa a deixar a sua fidelidade. Para ser avarento, meu amado, o homem não precisa de muita coisa. O homem não precisa ser rico. Para ser avarento, basta você começar a achar que aquilo que você tem é seu. E basta você achar que aquilo que você tem é mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Nada temos trazido para este mundo. Tudo que você tem, inclusive a sua vida, foi Deus que deu. O ar que você está respirando nesse exato momento é Deus que está te dando. A roupa que você está com ela hoje foi Deus que lhe deu. Tudo foi Deus que nos deu. Então, como fiéis mordomos, precisamos cuidar. E vem aqui mais uma exortação. Cuidado, para você também não ser um pobre avarento. E eu quero aqui dar algumas
lições práticas. Primeiro, tome cuidado com a avareza. Muitas pessoas são pobres. Estou falando financeiramente mesmo pobre. Vive no subúrbio, na periferia. Não tem muitas condições financeiras. Mas ali tem seu celularzinho, tem uma televisãozinha. Paga aí um canal por assinatura. E acha já que é o dono do mundo por causa disso. Tem ali umas coisinhas a mais e acha que pronto. Aquilo ali é seu e ninguém toma, e ninguém pode pegar, eu não posso perder. E aí muitos corações que são pobres podem estar impregnados com o desejo da riqueza. E quando você vive assim, desejando ser rico, eu tenho que ser rico, eu tenho que me mostrar para a sociedade como alguém bem de vida, você pode então estar caindo em grandes tentações e ciladas. Pode estar indo aí para a concupiscência da carne, a soberba da alma, o desejo dos olhos. E a Bíblia fala que quando você começa a proceder dessa forma, a Bíblia diz que o fim é ruína e perdição. Então, amados, a avareza nos leva para um fim horrível. Foi o que Asaf disse lá no Salmo 73. Asaf, um homem do Senhor, um homem que servia o Senhor. Mas olha então para a prosperidade do ímpio. Não se contenta. Vê o ímpio lá gordo, regalando, comendo bem, esbanjando riqueza e saúde. E ele olha para ele como servo do Senhor e diz: Senhor, como é que pode, Senhor? Eu tenho te servido aqui no templo, eu tenho sido um servo fiel. Ele era tão fiel que o Salmo é de Asaf, está lá, inspirado por Deus, mas foi Asaf que escreveu. Isso mostra que ele era um homem íntegro. Mas aí ele diz que os seus pés quase se resvalaram, quase que ele caiu. Porque ele começou a passar a dar a importância à vida do ímpio. Então ele vai para o templo, chega no templo lá confuso, mas começa a olhar para o Senhor, começa a ter um diálogo com Deus e vê o fim do ímpio. E quando ele vê o fim do ímpio, ele diz: não, eu não quero isso. O melhor lugar para mim estar é aqui com o Senhor, é aqui que é o meu canto. Porque o fim do ímpio é igual a uma neblina, vem, some, desaparece, vai ser repentina a destruição. Então o meu melhor lugar é aqui. Eu não vou mais me preocupar com isso. Então, amados, cuidado. Cuidado. Você que não é tão rico, não se preocupe com os ricos. Não vá querer se importar muito em ser aquilo que você não é e aquilo que Deus talvez não tenha lhe chamado para ser. Deus quer que você honre a Ele com aquilo que você tem. Ele lhe dá aquilo que você precisa para viver. Segundo é as consequências da avareza. Amados, ela traz males para a nossa vida. Desvia, tira o olhar de Deus, começa a achar que é autossuficiente, começa a abandonar, começa a faltar as programações, deixa Deus de lado, não fica mais louvando ao Senhor como antes, perde a comunhão dos santos, começa a entrar em tormentos e dores porque começa a querer comprar e não tem como pagar, ou então se envolve em negócios errados e aí começa uma perseguição, começa a passar por problemas, ameaças, dificuldades, começa a ter problema no lar porque a esposa não aceita ou porque o marido não aceita, começa a entrar coisa dentro de casa que você não sabe de onde veio e acaba afligindo a família, entra em corrupção, é corrompido e se corrompe e corrompe. Então existem essas consequências trágicas. Então seja contente com aquilo que Deus lhe deu. E para encerrar, uma palavra aí para os crentes ricos. A palavra dos crentes ricos está exatamente dos versículos 17 ao 19, que ele diz que os ricos do presente século, primeiro,
não seja orgulhoso. Amados, se Deus está lhe abençoando, se Deus lhe permite viver de uma forma mais tranquila, se você tem condição de ter 2, 3, 4, 5 carros, se você tem condição de ter uma conta bancária tranquila, dinheiro sobrando no banco, saúde para dar e vender, se você tem condição de ter uma casa na praia, um sítio, se você tem condição de ter a melhor TV, melhor carro, se você tem condição de dar uma boa faculdade, então, meu amado, não se orgulhe com isso. Foi Deus que lhe deu, Deus que lhe abençoou. Não ache que você agora é o dono de tudo. Não ache que você agora é que se sustenta. Não ache que você agora, como tem muito dinheiro, pode botar aí arame, alarme, cerca elétrica, sistema de TV, de câmeras, pagar segurança, carro blindado. Não pense que você é que se sustenta. Não pense que você é que agora se protege. Não pense que você pode resolver todos os problemas da sua vida. Basta um vírus. Falei sobre isso domingo. E a gente está vendo aí pessoas de toda a sociedade, ricos e pobres, que são atingidos pela Covid, estão perdendo a vida. Todo o dinheiro do mundo, né, como aquele grande empresário, né, do Banco Santander, se não me engano, morreu. Todo o dinheiro dele não deu a cura. Então não se orgulhe. Mantenha-se humilde, mantenha-se na dependência de Deus. Segunda lição, não seja prepotente. Não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas deposite em Deus. Não ache que toda a sua vida se resolve naquilo que você tem. Para alguém, vocês aí que têm a minha idade, né, que são mais antigos, a gente viu lá que um presidente sábio para ele mesmo rapou o dinheiro da conta de todo mundo. Fez um rapa, tirou o dinheiro. E muitas pessoas ricas naquele tempo ficaram pobres da noite para o dia. Então não pense que a sua vida, a sua estabilidade se dá pelo aquilo que você tem. Quem garante, quem sustenta, quem guarda, quem lhe protege é Deus. Não se preocupe, porque Deus é que lhe sustenta. Então não seja prepotente. Terceira lição, olhe para a indiferença. Olhe para aqueles que são menos abastados que você. Olhe para as injustiças sociais. Pratique o bem. Seja rico de boa obra. Você tem condição, a Bíblia diz, mais vale dar do que receber, amado. Sabe por que mais vale dar do que receber? Porque se você está dando é porque tem sobrando. E aquela pessoa que está recebendo é porque não tem. Então você está sendo grandemente abençoado por Deus, às vezes para você abençoar pessoas que não têm. Para que você possa ser um canal de bênção na vida daqueles que não têm. Então aprenda a ser rico de boa obra. Se você sabe que tem um irmão, não é assim que diz lá em Tiago, passando necessidade, ajude. Não precisa ficar tirando selfie. Eu tenho uma aversão tão grande, meu amado, nessa época de pandemia, ou tristeza que eu senti. Pessoas cristãs doando cesta básica, tirando foto, fazendo selfie, humilhando aquele que estava recebendo. Para mim é humilhação. Se ele está recebendo é porque ele não tem. E se você está sendo usado por Deus para dar, não humilhe aquele que não tem, não jogue na sua rede social. Não filme, olha, estamos aqui fazendo aqui um sopão, estamos dando aqui para todo mundo, olha aí que coisa linda. Você está humilhando. A Bíblia diz que a mão direita não deve ver o que está sendo feito com a mão esquerda. Dê sem ninguém saber, Deus está vendo.
Não precisa estar publicando na rede social que você tem condição para dar. Não faça isso. Dê, porque você ama a Deus. Por gratidão a Deus você está dando. Senhor, obrigado, o Senhor tem me dado tanto que eu estou conseguindo ajudar quem não tem, Senhor. Louvado seja o teu nome. Faça isso em secreto. Porque a sua recompensa é os aplausos, é os likes que você está tendo na sua rede social. Você já está sendo recompensado. Então não faça isso. Seja gracioso com o próximo que está precisando. Pratique o bem e faça bem. Faça bem feito. Não fique divulgando aquilo que você está fazendo. Faça bem e faça bem feito. Quarta lição. Cuidado com o materialismo. Não fique acumulando. Você já tem um carro, não queira o terceiro. Tem o terceiro, não queira o quarto. Tem uma casa, não queira 2, 3, 4, 5, 6. Aí começa a comprar, já tem uma vila, tem uma rua toda. Já tem não sei quantos apartamentos. Cuidado. Não fique acumulando tesouros nesse mundo, você não vai levar nada. Quantas vezes a gente vê, né? Empresários bem-sucedidos morreram, deixaram todo o patrimônio para os filhos. Os filhos não sabiam de onde é que vinha, não se importaram, não se preocuparam em se envolver. E aí pegaram tudo que tinha, gastaram e hoje vivem na pobreza. E às vezes não vou aqui fazer isso para deixar aqui um futuro para os meus filhos. E às vezes os filhos irresponsáveis. Acaba tudo que você construiu, você investiu sua vida toda. E aí os filhos vêm, tira tudo, acaba tudo e vão viver na miséria. Então cuidado. Não acumule, não fique se preocupando em ter mais. A ganância é um saco sem fundo. Você enche, 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 nunca está cheio. Vai botando, nunca enche. Sempre está vazio. Você olha, está lá, mas você não tá, preciso mais. Aí enche um saco, enche outro e não termina. E não preciso mais. Não, só quero ter um carro. Aí quando tem um, não, agora eu quero ter outro. Aí quando tem outro, não, agora eu quero ter isso. Não, nunca está satisfeito. Então não faça isso. Cuidado com esse materialismo. Cuidado com a preocupação de ter aqui para as coisas desse mundo. Aí se esquece de Deus. Deixa de ir para o culto. Deixa de estar cultuando a Deus. Deixa de estar com seus irmãos. Deixa de perder as bênçãos e o meio de graça da igreja. Porque tem que estar trabalhando mais horas extras. Correndo mais atrás de dinheiro. Aí deixa a família. Abandona tudo para ter muito. Cuidado. Porque isso é mal. Para que você possa conter esse desespero, essa ganância, seja obediente à palavra de Deus, que ela diz exatamente: não faça isso. Não acumule para si mesmo tesouro, mas procure ter o sólido fundamento do futuro, da glória, a verdade de Deus. Para encerrar, aquilo que nós falamos aqui essa noite são assuntos que talvez eu seja aí até condenado por estar falando isso. Olha, como é que o pastor vai dizer isso? Que eu vou ter que me contentar em ser pobre? Não, isso não é conversa de pastor, não. Nós somos filhos do rei, e o filho do rei tem que viver bem, somos príncipes. Amados, o filho do rei não teve nem onde reclinar sua cabeça. Jesus Cristo não tinha nem um sepulcro para ser enterrado. Jesus Cristo não tinha nem onde nascer. Nasceu no meio de uma estrebaria, onde o gado come e dorme. O filho do rei viveu como alguém que não tinha nada. E você vem com o negócio de dizer: não, isso é coisa de filho de rei, não. Pois pronto, Jesus é o filho do rei. E ele não se preocupou. Todos os dias Deus sustentou o seu filho amado. Todos os dias, durante 33 anos, Jesus foi sustentado pelo seu Pai, o bom pastor. O bom pastor que nos leva a pastos verdejantes,
há águas de descanso. Ele vai cuidar, porque a Bíblia diz que nada vai nos faltar. Ele não está dizendo que ele vai nos dar tudo. Não é isso que o Salmo 23 está dizendo, que ele vai nos dar tudo. Ele está dizendo que não vai deixar faltar nada. E o que é esse nada? Nada que a gente necessite para viver. Porque eu tendo o meu sustento e o com que me vestir, estejamos contentes. Que Deus, então, na sua infinita graça, derrame porções dobradas na sua vida. Que você possa descansar o seu coração. Não fique preocupado em acumular tesouros nesse mundo. Não fique aí desesperado em buscar riqueza. Seja desesperado em buscar Deus. Seja desesperado em ler, meditar e ouvir a palavra de Deus. Fique correndo para estar presente nos cultos, louvando, adorando o seu Deus, porque Ele lhe sustenta todos os dias. Quando o raio de sol brilha e você abre os seus olhos e ouve as aves cantando e está vivo, Deus foi generoso com você e lhe deu mais um dia. Aquele que lhe dá um dia de vida, Ele vai lhe sustentar, de forma que você vai ser grato. Quando? Cultuando o meu Deus todos os dias, agradecendo a Ele por tudo que Ele lhe dá. Tenha um coração contente. Nós, pobres do presente século, sejamos contentes. E você que é rico, meu amado, louve a Deus, porque Ele lhe agraciou. Faça o bem, ajude aqueles que precisam. E não se orgulhe. Não fique aí achando que você é tudo nesse mundo, porque Deus lhe abençoou mais. Confrontando então as nossas fraquezas do nosso coração, meu amado, essa noite, espero que vocês possam guardar no coração essas palavras, para não pecarem contra Deus. Busque Deus na sua palavra, busque sabedoria, busque força para optar sempre por aquele caminho que agrada a Deus. A Bíblia diz que é o Senhor que satisfaz os desejos do nosso coração. Isso não está dizendo que Ele vai fazer lá como o gênio da lâmpada mágica. O que é que você está desejando? Tum! Não. Está aqui o que você deseja, não é isso. É que o seu maior desejo é estar com Deus na sua vida. Vamos orar. Deus nos abençoe. Senhor, Pai, obrigado, Deus amado. Obrigado porque temos a Tua palavra que nos corrige. Muitas vezes é dura. A palavra de Deus muitas vezes fica difícil de se ouvir porque somos orgulhosos e ela confronta os nossos erros. Então, amados, se há entre nós, nesse momento, alguém que tem desvirtuado, não tem vivido contente com aquilo que Deus dá, tem vivido em murmuração, buscando ter e não ser, se arrependa diante de Deus, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Se tem alguém que tem sido agraciado por Deus e tem uma vida financeira tranquila, que possa sempre olhar para a cruz, olhar sempre para Deus e depender sempre, e poder ajudar, Senhor Deus, aqueles que precisam. Nos dá, Senhor Deus, nessa noite, uma noite de paz, porque podemos confiar em Ti, que amanhã o Senhor vai suprir aquilo que precisamos. E contentes acordaremos, porque sabemos que o Senhor vai nos dar aquilo que nós temos que ter no dia de amanhã. Obrigado, Senhor Deus, nos abençoa, nos dá noite de paz, tranquilidade, renova as nossas forças e nos prepara para o dia de amanhã, para às 6 horas estarmos juntos, mais uma vez ouvindo a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, temos aqui mais alguns irmãos que entraram. A Rosemarie, eu acho que é isso, ou é Rosemary, não sei. A sogra da irmã Anne está aqui conosco. Deixa eu ver quem mais. Doutor Pablo Bernardes também está conosco. Deus abençoe.
Deixa eu ver, irmã Zélia está conosco, Fabiola Santos também estava conosco, Deus abençoe. Marcos também estava conosco, irmã Gleice, irmã Aglailton, irmão Meire, irmã Rejane, Joviano, Adriana estava conosco, Gleiciano, Daniela, também o seu Sávio e o irmão Vitor. Que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso amado Deus esteja com todos e até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço no coração de todos vocês. Aguardo vocês amanhã, às 6 horas da manhã. Ok? Tchau.